seja uma pessoa que não quer fazer a faculdade que minha família inteira fez, pode ser que eu... Entende? Então, assim, dependendo de onde você estiver, a comunidade vai te olhar de uma certa forma. E por isso, esse nomadismo, né, esse deslocamento aí do patinho feio, tem um lado sofrido, que é o lado do exílio, né? Ele é ali meio exilado, mas tem um lado positivo, que é o lado dessa persistência no movimento, né? Então, persistir ali no movimento até que, de repente, eu possa encontrar uma comunidade que vá reconhecer este estranhamento em mim como algo que tá tudo bem, né? Assim, não tem problema. E se você já transitou por muitos grupos, talvez você já tenha passado por essa experiência, né? Talvez você já tenha passado por essa sensação, como eu já passei também, de se sentir muito esquisita num lugar e, de repente, ter essa sensação de, pô, agora encontrei minha turma, tá tudo bem, né? Todo mundo esquisito, que nem eu. Só que isso, né, só a gente tomar cuidado para não ficar criando tensões de contrastes, assim, entre grupos, no sentido de suscitar aí uma rivalidade, né? Não é para ninguém ficar sendo patinho feio do outro, mas é que o ideal seria que todo mundo tolerasse, né, as diferenças, mas o mais legal ainda é quando alguém celebra a sua diferença, celebra a sua singularidade, né? Celebra o fato de que tem alguma coisa em você que não é convencional, né? Que não está 100% ali uniforme, e que isso pode ser uma coisa muito positiva, né? Em geral, é uma coisa muito positiva. Só que, bom, então, era isso, né? Me perdi aqui um pouco, só queria fazer esse comentário. Agora vamos ir caminhando já para o exercício que a gente vai fazer a partir disso, né? Quando eu falei, né, que nessas historinhas aí, nesses filmes, a gente vai removendo, né, consertando a pessoa, consertando a personagem, né, removendo ali os índices que causam esse estranhamento, né, que causam esse julgamento, essa rejeição. Eu quero que a gente faça o contrário, né? Uma desadaptação. É claro que isso, né, no sentido aí de exercício, de escrita, então a gente parte dessa ideia de que, em vez de tirar o óculos, tirar o aparelho do dente, gente, estou usando esses exemplos porque eu estou pensando no filme, tá? Não estou falando que isso é estranho, né? Acho que dá para entender muito bem isso, né? Mas supondo que, por exemplo, usar este colar fosse uma coisa muito esquisita. Então, em vez de eu tirar o colar, eu quero fazer um exercício de colocar este colar de volta, né? Para ver o quanto eu me estranho ou não. Então, como que a gente faria isso? Primeiro, a gente tem que tentar reconhecer quais são esses índices, né? Quais foram esses índices aí de modificação? Aonde que foi que eu comecei a me adaptar em coisas que eu achava que, sabe, doeram em mim, né? Causou ali uma espécie de sofrimento, uma espécie de renúncia que era demais da conta, mas que eu fiz porque eu queria ser aceita naquele meio, né? Eu queria, de alguma maneira, conseguir me adaptar, ser igual, me uniformizar. Onde que as suas diferenças, né, foram uniformizadas? Onde que isso aconteceu, né? Você pode pensar tanto onde no sentido de percurso, de trajetória, né? De ver ali momentos no tempo e lugares físicos e pessoas e coisas, né? Onde você sente que né, esses sequestros aí, sequestros do patinho feio, que na verdade é um cisne maravilhoso, aconteceram, ou pensar realmente em índices ali no seu corpo, né? Então, onde que alguma coisa que eu tenho em mim, algum trejeito, alguma postura, alguma forma de me vestir, alguma coisa ali que eu fui, né, entendendo que não dava para manter porque aquilo não era bem visto, né? Enfim. Ou será que foi com relação à minha sexualidade? Ou será que foi com relação às minhas preferências, sei lá, né, de música, de literatura, do que eu queria fazer da vida, do curso que eu escolhi, do trabalho que eu fui fazer? Será que foi um relacionamento que eu tive que estava ali contra alguma coisa, mas para mim fazia muito sentido e fez sentido e foi legal? Onde que esses sequestros, né, do patinho feio, aliás, onde que o patinho se tornou feio, né?
em quais momentos ou em quais lugares ou quais os índices que me disseram que aquele patinho era feio, né? Porque é isso, né? Ele não é feio, ele só é diferente. Ele só traz alguma coisa que não está uniforme, né, ao resto das pessoas que estão ali em volta, né? Na verdade, dos patinhos que estão ali em volta. Então, onde que te disseram que você era um patinho feio, né? Onde que esse pato se tornou feio? É meio que isso que a gente vai fazer nesse exercício de escrita. Então, tentar mapear e escrever a partir desse mapeamento. E aí, né, de novo, o texto é o texto como ele vier, né? Então, assim, a gente não precisa falar, bom, quando eu tinha 5 anos de idade, se você quiser fazer, faça, não tem problema nenhum. Mas é mais essa sensação. Qual é a sensação de entrar em contato de novo com aquilo que é da sua diferença, com aquilo que é da sua singularidade e que um dia foi colocado, né, a parte ali, foi colocado debaixo do tapete, foi colocado ali de fora, te disseram de repente, olha, não pega bem, né, você de repente usar essa blusa de rock, tô pensando assim, uns exemplos aleatórios, mas escrever a partir da sensação de entrar em contato de novo com isso que é único, né? Com isso que não é uniforme, com isso que é diferente, com isso que é produção, com isso que é criação, com isso que é invenção, com isso que não está adaptado, ou que de repente foi adaptado em algum momento, mas que eu gostaria de olhar para isso de novo a partir da perspectiva do repertório que eu tenho hoje, e não das referências que me disseram que eu era feia. Eu falei muito rápido em alguns pontos, porque eu tô com pouco tempo para gravar esse vídeo, mas eu espero que tenha dado para entender. E, bom, qualquer dúvida vocês me chamam, acho que hoje eu deixei mais curtinho, né? Mas realmente é só questionar essa questão da feiura, né? Essa feiura, ela é uma feiura? Não é, né? A gente já sabe que não é. Então, como que acontece isso? Como que aconteceu isso com você? Como que aconteceu isso na sua história? Se você está assistindo se você está assistindo esse vídeo, né, muito provavelmente você já passou pela sensação de inadequação, se não porque você estaria assistindo esse vídeo, né? Mas também duvido muito que ninguém nunca tenha passado por isso, porque é uma sensação, porque a gente entra, né, a gente transita e a gente se olha e é olhado a partir de perspectivas múltiplas, ou pelo menos deveria, né? E conforme a gente vai construindo, então, esse repertório, desafiando essas referências, entendendo que nada é tão uniforme assim como parece, né, e que não está totalmente de acordo com as convenções, pode ser algo muito bom também, celebrado, né? A gente vai entendendo que essa feiura não é feia, mas às vezes a gente acaba levando isso adiante, né? É importante levar adiante a sensação de estranhamento, como o patinho feio faz, né? Então, de não fazer esse processo de adaptação em excesso, né? De não entregar ali esse patinho feio, né? Não tentar se adaptar, né? Simplesmente persistir caminhando com essa inadequação, porque essa inadequação na história a gente entende que seja esse núcleo selvagem. Então não é que você vai ficar andando sendo rejeitado pela vida inteira, mas é que tem alguma coisa ali que é da ordem, né? De uma espontaneidade, de um não, de alguma coisa que não aceita cegamente, né? Ali as convenções e normas, que pode ser muito precioso, porque é um núcleo criativo também. E a gente vai falar disso como um núcleo criativo quando a gente fala do congelamento dele e dele sair ali desse congelamento do lago, né, do patinho feio. Mas enfim, por hoje é só a gente tentar, então, mapear, né, esses sequestros aí dessa criatura selvagem que nos habita, né, desse patinho feio, quando que ele foi chamado de feio, por quê? E tentar escrever, então, a partir dessa sensação de encontro de novo com esse patinho feio que todos nós fomos um dia, se é que não somos ainda, tá bom? É isso. Espero que tenha ficado claro.